Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos vocês, desejar um bom dia, um bom domingo, uma boa semana, e também sempre agradeço a todos aqueles que possam estar nos assistindo em qualquer tempo, porque a palavra de Deus ela deve ser pregada a tempo e fora de tempo. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, temos essa oportunidade de estar no culto pela manhã e o culto à noite. Isso é uma grande bênção. E eu quero falar para vocês hoje sobre um assunto extremamente importante, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Pilar fundamental. Nós temos um pilar fundamental na nossa vida. E não pode haver falta desse pilar. Na verdade, esse pilar, ele está inserido na nossa vida, ele está inserido no teu trabalho, na tua empresa, se você estuda nos teus estudos, enfim, o pilar chamado crescimento, crescer. Tudo tem que haver um crescimento. A gente não nasceu para ficar parado, Deus é um Deus de movimento. Fato é que quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá um passo em direção a você, porque Ele é um Deus de movimento. Quando você veio aqui hoje pela manhã, você fez um movimento. Você se movimentou em direção a Deus e Deus se movimentou em direção a você. Você poderia estar dormindo, você poderia estar no conforto da tua casa, da tua bela cama, mas você está aqui porque você decidiu se movimentar em favor de Deus. A tua semana, o movimento vai ser diferente, porque você se movimentou. Os que optaram em ficar dormindo, é da mesma forma. Optar em dormir, com certeza a semana ela é dormente. Quem opta em dormir espiritualmente na sua vida, está optando que a sua vida seja dormente. Isso é fato. Depois, a pessoa pode passar a semana inteira louvando, orando e jejuando e fazendo aquela coisa toda que às vezes o religioso passa a fazer, mas não conseguiu vencer o sono, não conseguiu se determinar, não conseguiu mostrar o amor a Deus, não conseguiu agradecer a Deus pela graça que Ele tem sobre a nossa vida e estar presente num culto. Quando que muitos não estão, porque de fato são de grupo de risco, talvez alguma mamãe cuidando do seu filho e assim por diante. Mas quem poderia se movimentar e não se movimentou, eu não sei, mas Deus sabe. Aí complica um pouco para a pessoa. Por quê? Porque nós estamos falando de um pilar fundamental. É um pilar de crescimento. Quem não quer crescer e avançar na vida e vencer na vida e chegar no final na presença de Deus? Todos querem. Mas querer, às vezes, não é poder. Para ter, tem que antes ser. Essas coisas, essa matemática não muda. Ela sempre vai ser assim. É quase que uma lei universal no quesito crescer. Quero ler para você 2 Pedro 3, 17 e 18. A palavra diz: sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Aí mora o detalhe que eu falei, irmãos. Muitos estão sendo conduzidos pelo erro e pela sedução dos que não têm princípios morais. Aí o que acontece? Vai perder a segurança e cair. Qual a única segurança que existe no mundo? A segurança que Deus te dá. Não há nenhum lugar no mundo seguro sem a presença de Deus. Não há nenhuma quantia monetária no mundo que te dá a segurança que Deus te dá. Mas o inimigo tenta tirar isso de você, normalmente, quando você é conduzido pelo erro daqueles que não têm princípios morais. Se você passa muito tempo durante a semana ao lado de pessoas que não têm princípios morais, possivelmente você não consegue estar aqui no domingo de manhã, nem no domingo à noite. Isso é uma contaminação. Isso é um vírus mortal, muito pior que o coronavírus.
E infelizmente acontece na nossa igreja também. Por isso que eu, como pastor, às vezes sofro muito por pessoas que vejo essa contaminação e não tenho o que fazer. Porque a pessoa tem o livre-arbítrio. Versículo 18. Antes, o apóstolo Pedro disse, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Olha só, antes, vírgula, crescei na graça. Antes de tudo, eu e você, nós devemos crescer. O que é na graça? É na presença de Deus. É não perder a glória de Deus em nossas vidas. Antes crescei na graça. E vou dizer uma coisa, irmãos. O tempo está passando muito rápido. Nós não temos mais muito tempo. Tudo que está se desenhando no mundo está em cumprimento da Bíblia Sagrada. Tudo que está aqui para a volta de Jesus já foi cumprido. A graça só está sendo estendida. Por isso que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer significa, se você pegar a palavra crescer, abre um leque muito grande do significado da palavra crescer. Mas eu resumo o crescer como desenvolver-se. Desenvolver-se. Ou também aumentar. Isso é crescer. Aí eu lhe pergunto, e você se responde, o que está se desenvolvendo em sua vida? O que tem mais se desenvolvido na tua vida nesses últimos tempos? A fé ou a incredulidade? A ativez ou o sono? A miséria ou a riqueza? A alegria ou a tristeza? A saúde ou a doença? A paz ou as guerras? Você sabe o que mais tem de ser desenvolvido na tua vida. E talvez, como eu falei na minha introdução, né? Muitos que deveriam estar aqui não estão. Deveriam ouvir isso e teria já a resposta do que está se desenvolvendo na vida da pessoa. O que tem crescido em sua vida? O pilar crescimento, ele vale para os dois lados, para o bem e para o mal, para o ruim e para o bom. O que mais tem crescido na tua vida? A presença de Deus ou o afastamento de Deus através dos seus atos, das suas atitudes? O que mais tem crescido? As tuas contas, tuas dívidas, ou a tua prosperidade financeira tem crescido mais? Se é o contrário, se é negativo, você urgentemente tem que começar a buscar o que está causando isto. Isso é muito sério, irmãos. O que tem crescido em sua vida? A esperança e um dia estar com Deus? Ou tem crescido a tua volúpia pelas coisas que o inimigo oferece? Isso aí pode determinar a tua eternidade. E me entendam sempre, por favor. Porque eu sou um pastor que amo ensinar. Eu tenho um ministério do ensinar. Eu tenho um ministério a levar as pessoas a fazer uma introspecção. Porque eu poderia ser talvez um pastor de apontar de dedo, em particular cada um. Isso seria terrível, talvez muitos fazem. Mas eu falo abertamente. Então, nunca pegue para você no particular nada. Faça uma introspecção, que é uma avaliação interna tua. Esqueça que tem o pastor falando. Eu sou uma ferramenta. Deus me usa, Deus me provoca, Deus me induz a falar isso, porque algo está acontecendo.
E muito sério. Se você andar comigo durante a semana, ou momentos de chimarrão e dar risada e tudo mais, alguns aqui têm esse privilégio, você vai ver que eu sou a pessoa mais normal do mundo. E muito humilde. Canto, dou risada, largo até umas poesias gaúchas. Essa semana estava aí com os homens aqui no quiosque, segunda-feira, soltei até uma prosa. Eu vi que o outro ficou me olhando. Eu sou uma pessoa normal. Mas quando eu estou aqui em cima, por que eu sou totalmente diferente? Que já não sou mais eu. Já não sou mais eu. Eu sou apenas a ferramenta, é o Espírito Santo. Então preste muita atenção que sai daqui para lá. Mas então o senhor não é pastor quando está em momentos desses? Não, sou também. Mas eu também sou uma pessoa normal. E claro que sempre as pessoas têm que saber entender isso. Que eu vivo a graça de Deus. Eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Eu sei ser feliz, eu sei ser pastor em cima do altar e sei ser pastor fora do altar, que tem que ser um pouco diferente. Então, eu também me faço essa pergunta: o que está se desenvolvendo em minha vida? O que tem crescido em minha vida? Pare e pense. O exemplo de Jesus, Lucas 2,40, a Bíblia diz: e o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria. E a graça de Deus permanecia sobre ele. A graça, já diz, é de graça. Mas eu nunca esqueço, meu pai mora lá no interior de Concórdia, num local chamado Linha Aparecida. E a Sadia liberou água de graça para os circunvizinhos, a essas granjas que estão lá. Mas tinha um porém. Eu, na época, inclusive, eu era um dos gestores, dos chefes, como dizia na época, de todo esse sistema da Sadia. Mas a regra era: se você não cuidar, se você deixar cano estourado na tua propriedade, se você deixar algo acontecer de errado, você perde o direito da água. Ela é de graça. Mas porque ela é de graça, você não está pagando nada. O dono pode tirar a hora que ele quiser de você. Você entendeu? Assim é a graça de Deus. Assim é a graça de Deus. Por isso que a Bíblia dizia: a graça de Deus permanecia sobre ele. A graça de Deus tem que permanecer sobre você. Se a graça de Deus sair de sobre a tua vida, é você e você. Aí complica bastante. Aí fica bem difícil a vida. Lucas 2,52 diz: e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça, na presença de Deus e de todas as pessoas. Então você vê que aqui já nos versículos à frente diz que Jesus também, ele só não crescia, como ele se desenvolvia. Por isso crescer é desenvolver-se. E é isso que eu quero falar agora, para mim concluir em seguida. Os 3 pilares fundamentais da vida do Senhor Jesus Cristo. Existia 3 pilares fundamentais na vida de Jesus, desde quando ele nasceu. Que é crescimento, fortalecimento e desenvolvimento. É isso que, essas 2 palavras que eu li, que quando o menino crescia, no outro versículo dizia, ele se desenvolvia, mas sempre em sabedoria, fortalecimento, estatura, graça. Então, o pilar fundamental da nossa vida é o crescer. Mas esse crescer, ele se abre em 3, crescimento, fortalecimento e desenvolvimento. Primeiro, crescimento. Lucas afirma a perfeita e completa humanidade de Cristo, pois ele passou pelas diversas fases do desenvolvimento humano.
porém sempre de forma brilhante, perfeito e sem pecado. Jesus cresceu fisicamente e espiritualmente. Você tem crescido fisicamente, né? Até agora. Cada um tem o seu tamanho. O biotipo, você vai até uma altura. Mas espiritualmente você tem crescido. Fortalecimento é outro pilar da vida de Jesus lá no começo, quando menino. Então, o fortalecimento, o que é, pastor? O fortalecimento corporal acontece principalmente através dos alimentos. Porém, o da alma é espírito. A alma é abastecida pelo contato com Deus. O Espírito Santo fala ao meu espírito e isto abastece a minha alma e eu cresço. Por isso que eu preguei aqui recentemente. Se o espírito não tiver contato com a alma, que não é mais a alma que governa o meu corpo, a minha vida, mas é o meu corpo que governa a minha vida, então eu torno-se escravo da carne, escravo do meu corpo. Então eu tenho que me fortalecer, eu tenho que me alimentar, cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Eu sempre aconselho a você se achar lindo, linda, se cuidar, manter barba, cabelo, os dentes bem escovados, usar perfume, fazer aquela coisa toda. Você tem que ser uma pessoa agradável a você e àqueles que estão ao seu lado. Isso não tem problema nenhum. Você tem que cuidar com a quantia que você come e tudo mais, porque muitos crescem em estatura e crescem demais, porque se descuidam. Agora, a alma é o contrário. Quanto mais você alimentar a alma em espírito, mais espiritualmente você cresce e uma pessoa mais maravilhosa você vai ser. Terceiro, o desenvolvimento. É o terceiro pilar fundamental que eu observei na vida de Jesus. Que a Bíblia diz, em Lucas 2,52, e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça, na presença de Deus e de todas as pessoas. Sabedoria, estatura e graça. São três pilares também que Jesus crescia. Sabedoria, que ele era sábio desde quando nasceu. Estatura, que ele era um ser humano. Ele crescia. E graça, porque a Bíblia diz que a graça de Deus permanecia sobre ele. Aí eu pergunto para você, você tem crescido em sabedoria, estatura e graça? Esses três pilares têm acontecido na tua vida? Ou você só cresceu mesmo em estatura? Em sabedoria nada. Porque sabedoria não se adquire em universidade, não se adquire em qualquer livro. Sabedoria se adquire da Bíblia e sabedoria vem de cima e não vem de baixo. Sabedoria, você pode pegar uma pessoa que nunca passou por uma universidade e pode ser a pessoa mais sábia que tu possa encontrar na tua frente. E sabedoria vem de Deus, sabedoria vem da palavra de Deus. E a graça tem se desenvolvido na tua vida? Porque como eu falei, a graça ela é de graça. Lá o meu pai sempre cuidou a água, porque ele recebe de graça da Sadia. Mas se ele deixar correr a água fora, se arrebentar algum cano, eu fui um que redigia essas leis na época que eu estive lá na Sadia, à frente desse setor. O camarada ganhava de graça, mas não cuidou, perdia a água de graça, perdia a graça, assim é com Deus. Essa história, graça é de graça, então eu estou na graça de Deus. Está na graça de Deus, vive como um escravo. Está na graça de Deus e estava aqui e já está lá embaixo. Que graça é essa? Está na graça de Deus e não consegue vir, como é que eu vou dizer para você? Com o coração explodindo de amor a Deus. Porque se você tem a graça e ela é de graça, é porque alguém pagou a conta. O meu pai ganhava água de graça da Sadia lá. Sabe por quê? Porque tinha uma empresa que pagou a conta. Tinha uma empresa que tinha um custo para trazer essa água. Então, se você tem a graça que é de graça, é porque alguém pagou a conta e pagou na cruz. Aí acha que a vida vai melhorar? Meu Deus, gente, não dá. Sabedoria. A sabedoria, ela te traz tudo na tua vida. Quando você cresce em sabedoria, estatura e graça, tudo ao teu lado começa a crescer junto, que antes nunca crescia. E nós temos Jesus como modelo.
Se ele crescia em sabedoria, estatura e graça, e foi quem foi e disse que nós seríamos maior que ele, porque nós faríamos as coisas que ele fez e ainda maiores. Então você tem que buscar sabedoria. Estatura talvez você já tenha. Algum jovem, alguma criança ainda está crescendo, mas você já tem estatura. E a graça você tem que ter, a graça tem que permanecer sobre a tua vida. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitem a mim, Paulo disse, porque eu também imito a Jesus. E Paulo tinha esses 3 pilares também na vida dele: crescimento, fortalecimento e desenvolvimento. Paulo crescia espiritualmente, Paulo alimentava sua alma em espírito, e Paulo se desenvolvia em sabedoria e graça. Que estatura ele já tinha quando conheceu Jesus? Eu, quando conheci Jesus, já tinha estatura, estava formado, só tinha crescido somente esse pilar na minha vida, esse pilar fundamental, eu só tinha crescido em estatura. A graça de Deus, gente, ela deve permanecer sobre a sua vida. Não esqueça disso. Até a sabedoria, ela se anula se você não tiver a graça de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus em tua vida. De que adianta ser sábio, ser inteligente, ter tudo e não ter a graça de Deus? Nós vivemos num mundo capitalista hoje que há uma corrida desenfreada por dinheiro, sucesso e poder. Mas daí analise comigo vocês. Quando a pessoa perde a graça de Deus, ela perde a salvação. Vocês vão ver muitas pessoas milionárias. Vocês vão ver muitas pessoas com muito poder, mas sem a graça de Deus. Porque é fácil nesse mundo. É muito fácil, não é difícil nesse mundo. Você fixar o dinheiro no poder, você fixar o dinheiro você fixar o olhar no dinheiro, fixar o olhar no poder. É muito fácil e alcançá-los. Porque muitas pessoas vendem a sua vida, vendem a sua alma para isso. Custa o que custar. Nem que tenha que enganar, nem que tenha que mentir, nem que tenha que esconder. A pessoa, ela faz de tudo. Ela vai ter dinheiro, ela vai ter poder. Não confunda isso, irmãos. A maior riqueza na vida de uma pessoa é a graça. Por isso que aqui o versículo que eu li para vocês. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria. Porém, a graça de Deus permanecia sobre ele. Se uma pessoa está avançando, se uma pessoa está crescendo, está prosperando em tudo na vida, e a graça de Deus permanece sobre ele, esse é quase que uma pessoa perfeita. Essa é uma pessoa feliz. Os céus não têm nada a ver com nada material desse mundo. Porque nada que está aqui vai chegar ao céu, nem isso aqui é a casa minha. Isso aqui é pó, do pó veio, para o pó vai voltar. A Bíblia diz que nu eu vim para esse mundo e nu eu vou embora daqui. Os anjos não aplaudem você porque você ganhou dinheiro, porque você conquistou, porque você tem poder, porque você tem uma empresa macro, mega, não sei o que. Os anjos não aplaudem, os céus não aplaudem isso. Porque isso não vai chegar lá, não veio, não vai. Então por que eles vão aplaudir um negócio que é daqui? A única coisa que é daqui e vai entrar no céu é a tua alma, se você vencer. E a tua alma é a tua vida. Essa é a única coisa, irmãos. Isso tem que crescer em tua vida. A tua alegria aqui, o ganhar dinheiro, o ter poder, ou alcançar vitórias aqui, sem a graça de Deus, tudo é passageiro. Tem muita gente que já ganhou muito dinheiro, já teve muito poder, teve muito status, e foi passageiro, tudo é passageiro. Mesmo a pessoa que nasceu com poder econômico, financeiro, social, mesmo que ela nasceu assim e morreu assim, mas se ela não conheceu Jesus, foi passageiro. Durou 80 anos, durou 100 anos, a pessoa foi embora e não conheceu Deus. Agora você pode ter tudo isso com a graça de Deus. Mas a graça de Deus, ela não está na tua vida porque tu quer, porque você diz que tem. Eu tinha uma sequência para essa palavra aqui, irmãos.
que não dá para pregar hoje. Vai ser para a Santa Ceia. Ela é um fenômeno, a sequência dessa palavra. Que a Santa Ceia é domingo que vem. Eu vou dar a sequência dela. Que ela é muito forte. Tem que ser para uma Santa Ceia. Que você tem que ouvir ela e depois tomar a Santa Ceia. É muito forte. Que as pessoas estão se enganando. Ninguém engana ninguém, é a pessoa que se engana. Eu mesmo, como pastor, em um dom que Deus me deu, olho para a pessoa, escuto a pessoa e vejo que ela não tem a graça. O que eu vou fazer? Orar. Como pastor, eu só posso orar. Se você olha para alguém que está do teu lado, que você ama, e você vê que essa pessoa tem tudo, mas não tem a graça de Deus, ore por ela. Ore por ela, é o único caminho. Lucas 1,80 fala de João Batista. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se em Israel. João Batista, o pai dele morreu muito cedo e ele cresceu no deserto. Não importa se você está crescendo num deserto, mas se você se fortalecer em espírito, tu vai vencer. João Batista, no final, teve até a sua cabeça decapitada por causa de uma prostituta, mas ele está no paraíso. Deserto e cabeça decapitada. Será que alguém troca a sua riqueza? Será que alguém troca o seu poder para viver num deserto e se fortalecer em espírito e viver de mel silvestre e gafanhoto e no final ter sua cabeça decapitada? Mas está no paraíso? Será que alguém faz isso? Só quem tem a graça. Só quem não é religioso. Irmãos, João 3,30. O apóstolo João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O maior crescimento na vida de uma pessoa acontece quando ela diminui para que Jesus apareça. Aí acontece o maior crescimento. Você consegue entender isso? João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A maioria das pessoas que perderam a graça de Deus, que vivem sem a graça de Deus, sabe quem são essas pessoas? Principalmente hoje com as mídias. Nas mídias falam, gritam, palestram, sobe em palco, desce de palco, é festão, é baladão, é não sei mais o que. Está errado tudo isso, pastor? Claro que não. Está errada a forma que é feito. Sem a graça de Deus. Sem a graça. É feito para a pessoa aparecer. Quando o apóstolo João disse, é necessário. O pilar de crescimento também. Esse pilar de crescimento, ele vai acontecer. É a única vez que a Bíblia diz que nós temos que diminuir, porque a Bíblia é o livro que mais fala em crescimento, que mais nos ensina a avançar, em crescer, e sermos bem-sucedidos em tudo, e um dia alcançar a glória eterna, é a Bíblia. Mas o único versículo que diz que nós temos que diminuir é quando o apóstolo São João vem e diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua. E o maior crescimento na vida de uma pessoa acontece quando ela diminui, para que ele cresça. Gente, quando você diminuir o teu eu, quando você se entregar para Deus, quando a graça de Deus tomar conta da tua vida, e você dizer, Senhor, aonde o Senhor me levar, aonde eu estiver, Pai, que eu diminua e tu cresça em mim. Que as pessoas vejam que eu tenho Jesus. Que as pessoas observem que eu sou diferente. Não pelas minhas joias, ou pelas minhas roupas, ou pela minha falta de joias, pela minha miséria, talvez. Não sei qual a tua circunstância, mas que as pessoas não te vejam pelo aquilo que você está se apresentando, mas que elas se vejam por quem está em você. Quando você conseguir estar lá, que graças a Deus aqui é uma igreja próspera, a maioria das pessoas aqui jantam, saiam, tal, tem suas amizades, está tudo certo. Mas quando você estiver nesses locais, seja com pessoas chiques ou pessoas bem humildes,
Se você diminuir nesses momentos e deixar que Cristo apareça, e você sabiamente poder falar de Jesus, poder falar que você ama a Deus, que a graça de Deus está sobre a tua vida, e que tem que estar sobre todos. Se você conseguir diminuir, que a graça de Deus te dá sabedoria, e você pode representar Jesus Cristo, tudo do teu lado, prosperidade, saúde, alegria, paz, sucesso, poder econômico, político, social, você vai se assombrar, porque você vai descobrir que você diminuiu para que um Deus exagerado começasse a agir na tua vida e tudo começa a subir e tu não está movendo nem tuas mãos. Você crê nisso? Então aplauda o Senhor Jesus. Eu poderia falar muito para vocês aqui sobre isso, mas eu quero concluir. Eu quero que você lembre que o pilar fundamental da tua vida é crescimento. Crescimento. Os 3 pilares fundamentais da vida de Jesus: crescimento, fortalecimento e desenvolvimento. Que você se pergunte o que tem crescido na tua vida, o que tem se desenvolvido na tua vida. E que você lembre desse conselho do apóstolo São João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando você quer ver tudo na tua vida crescer, tudo, e você dormindo bem, quando você quer ver tudo crescendo na tua vida, e você quer ver a prosperidade dos teus filhos, você quer ver a prosperidade dos teus netos, dos teus bisnetos, quando você quer ver tudo isso na tua vida, então diminua. Então diminua. Se humilhe para que ele cresça em você. Eu não tenho tempo para explicar aqui. Eu precisaria uma manhã aqui para explicar bem certinho o que é passo a passo esse diminuir e esse crescer. Mas essa frase que o Espírito Santo me deu, o maior crescimento na vida de uma pessoa acontece quando ela diminui para que Jesus apareça. Gente, isso vai acontecer quando a graça de Deus não se retirou da sua vida. Cresça. Realmente ame a Deus. Realmente se entregue para Deus. Realmente venha para a igreja porque você ama vir. Realmente venha para cá porque você ama ouvir a palavra. Realmente venha para cá porque você lembra que Emanuel foi anunciado e o seu nome seria chamado de Jesus. E você crê que você vai estar com ele. Venha diminuído, com ele crescendo em você. Você sempre vai sair muito grande daqui. E continue assim. Senão não vai ter jeito. Senão não vai acontecer na tua vida. Cresça em espírito. Se fortaleça na palavra de Deus. Nós temos as células durante a semana. Quem participa em célula, invista nisso. Você que não vai em célula, procure um líder. Procure alguém. Os líderes que já são líderes, se fortaleçam, não percam a graça de Deus. Nós temos que aprender a diminuir. O dia que se eu subisse nesse altar, sem esse pensamento, essa decisão em meu coração, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, não tinha jeito. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, irmãos, para mim concluir. Muitas vezes eu coloco ali no discipulado para a gente divulgar os cultos. Eu tenho insistido até com a minha equipe principal para divulgar os cultos. Sabe por que isso não acontece? Que não há totalmente a graça sobre as pessoas. Quando a graça de Deus tomar conta de uma vida, ela ama tanto o reino de Deus, que tudo o que é para impulsionar o reino de Deus,
ela o faz. Porque quando você divulga um culto, uma pessoa pode ser alcançada, uma vida pode ser salva, uma família pode ser salva. Essa é a graça, esse é o amor, esse é o fortalecimento em espírito. Diminua. Talvez para uma pessoa é constrangedor colocar a foto do seu pastor divulgando o culto. Se isso acontece na tua vida, então o teu eu está muito alto. Diminua. Tem tantos lugares ali no Stories, você pode colocar a postagem que você quiser. Jogue uma ali no meio. São sementes. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário. Mostre. Você precisa mostrar. A fé sem obras é morta. Com obras, ninguém vai entrar no céu. A única obra que nos levará para o céu é a obra de Cristo, mas as obras que a gente faz com fé aqui traz muita bênção para nossas vidas, muito cuidado, muita proteção, muita segurança, e nós nunca vamos cair. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra em seu coração e que Deus possa lhe abençoar grandemente com ela. Amém?